Olá, família, abrindo a mente, trago para vocês hoje uma pérola. O meu encontro com uma irmã da igreja, aquelas pessoas que às vezes é de oração, que tem um propósito, que é do reteté, que é zelosa pelas coisas de Deus, que reza a cartilha do sistema e que é aqueles crentes fundamentalistas que está ali servindo a Jesus com todo zelo e aponta o dedo para qualquer um e manda a pessoa ir orar, se converter, alguma coisa do tipo, né? E eu tive esse encontro ontem, aqui na localidade de Lagoinha, que faz parte do município de Quixeré, Ceará, e queria compartilhar com vocês. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Quero agradecer os 4.000 inscritos, que comecei esses vídeos botando só uma moedinha no cofre, como alguém que vai juntando as moedinhas ali de valores, dando testemunhos, contando o que aconteceu na minha vida, né? Pedindo às pessoas que quem tiver mais ajuda e quem tem menos, né? E estamos aqui. Pois bem, sem mais delongas, meus queridos, ontem a minha esposa e eu fomos botar uma bateria num tablet e fomos em uma lojinha de uma irmã que eu não a conhecia, em frente aos Correios. E aí, quando chegamos lá, ela perguntou, muito simpática, vocês são evangélicos? Eu falei, somos. Era para ter dito que não éramos. Pronto, seria mais fácil, né? Não teria julgamentos, não teria nenhuma questão. E aí, eu falei que moro na Rasteira. E ela disse, eu congrego lá na igreja da Rasteira, que é pertinho de mim, né? Pois bem, aí eu disse, eu posso contar um testemunho de 2 minutos? Aí eu disse, olha, eu estava no estado vizinho, Mossoró, realizando meus sonhos. Eu montei um circo, eu fui artista de circo, meu pai foi porteiro do circo, meu irmão, que é presbítero, fez malabarismo ainda no circo, e estava fazendo artes, desenhos, e treinava numa academia de artes marciais e tinha uma lanchonete, e quis aceitar Jesus, largar tudo e aceitar Jesus e evangelizar. E eu vim para aqui, para Lagoinha, sou pioneiro aqui. E aqui só tinha 17 crentes. Um lugar que agora tem 30 pastores, 30 ministérios mais ou menos. Passei um ano aqui evangelizando e a outra rasteira, eu ia de lá para Itaitinga, que é outro povoado distante a pé quase todo dia, evangelizando aqui. E aí fui para Maísa, que fica entre Mossoró e Baraúnas, Rio Grande do Norte, fiquei 6 meses trabalhando lá, intercedendo por um primo meu, que tinha deixado de ser crente. Fui com ele para Fortaleza. Lá ingressei num seminário. E aí, no meio do curso, fui convidado para pastorear a igreja. E fui pastorear a igreja. E os meus colegas, os pastores, diziam que eu fizesse um pé de meia. Que eu juntasse alguma coisa do que eu conseguisse de dízimos e ofertas. Porque um dia, se deixasse de ser pastor, eu tinha algo nas mãos. E eles mesmo compraram Hilux, casas de praia, e foram se estribando, né? Mas eu via a necessidade que era muito grande, e é muito grande, em todo lugar. E isso eu testemunhando para uma lojista, para uma irmã que tem uma loja, né? E eu disse a ela que o que veio para as minhas mãos eu reparti. E essa é a minha visão, a visão da escritura, né? E aí eu queria ser itinerante, depois de 8 anos sendo pastor, mas eu não tinha condição. Então eu pedi a convenção para ficar itinerante e fui trabalhar 2 anos no município de Maracanaú, que fica na região metropolitana, vizinho a Fortaleza, a capital do estado do Ceará. E trabalhei 2 anos numa locadora. Eu montei a locadora de vídeo. No final dos 2 anos eu a vendi
Para o meu irmão, eu falei para ela, para o meu irmão que é esposo dessa senhora aqui do Correio, que trabalha aqui. Aí comprei uma mala, gravei uns DVDs, comprei um celular e fui para São Paulo para divulgar o meu ministério. E aí, preguei 10 anos, tive dificuldade de me manter, porque se eu cobrasse cachês, as pessoas pagavam, eu ficava preparado. Mas aí eu tinha temor, tenho temor da palavra, de Mateus capítulo 10, quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 e disse que o obreiro era digno do salário, ele falou que o salário seria ser hospedado, era comer, não falou, ele disse que não levasse dinheiro, né, roupa, que não era negócio, era simplesmente para viver, né? Então, depois de 10 anos, eu vi que os que cobravam prosperavam, os líderes também prosperavam, mas eu não tinha como me manter falando a verdade, falando a palavra, pedindo para repartir uns com os outros, né? E decidi voltar para minhas raízes, onde eu nasci, aqui, Lagoinha, Quixeré, Ceará. E aí eu falei que durante o período que eu fui pastor, minha família, pai e mãe, irmãos, congregaram comigo. Enfim. Aí, do nada, depois eu contei meu testemunho, um testemunho neutro, meu, não foi puxando brasa para ninguém, eu contei aqui o meu testemunho, o que aconteceu comigo como líder, né? E falei que decidi não fazer parte mais desse sistema em 2014 e fui trabalhar com as minhas mãos, fazendo artes, cuidando da minha família para criar meus filhos e quando eu puder ajudar alguém, ou se eu não puder, eu conhecer alguém que pode ajudar, né? E montei um canal no YouTube e tal, ok. Aí ela me fez uma pergunta. Irmão, mas se Jesus chegou lá no templo e expulsou os animais e disse, a casa de meu pai é chamada casa de oração, né? Então, o que é que você me diz desse texto? Aí quando eu falei para ela, irmã, ela, não, vamos acabar a conversa por aqui. É o seguinte, irmã, eu tenho 28 anos de crente, né? 28 anos de crente, sou uma pessoa que eu tenho conhecimento, não preciso que alguém venha me ensinar alguma coisa. Eu não ensinei nada, né? Eu dei meu testemunho, neutro, como eu dou em todo lugar meu testemunho. E ela me fez uma pergunta sobre o templo. Eu fui responder, ela não deixou. Aí ela disse, olha, é o seguinte, eu não quero olhar para o defeito dos outros, né? Olhar para o defeito dos outros, ninguém deve fazer isso. Aí eu disse assim, amém. Eu tenho tantos anos de fé, eu falei, glória a Deus. Aí ela disse, o meu dízimo, interessante que eu não mencionei a questão do dízimo, eu disse que eu reparti, né? Eu disse, o meu dízimo eu entrego para o pastor. Se o pastor usar mal, é ele Deus. Aí eu, amém. Então, irmão, aí ela foi falando como se tivesse, assim, uma mágoa contra mim, sabe? Ela foi falando e eu dizendo amém. Ela disse, ó, Deus me mandou para esse lugar aqui para fazer uma obra. Eu falei amém. Meu esposo, irmão, eu tive um problema com meu esposo, eu falei amém. Ela disse, olha, eu já passei por prova que daria para se afastar de Jesus. Aí eu disse, o fiel passa, né? E aí ela foi falando, aí disse assim, olha, irmão, eu digo para você, você vai orar. Eu falei, calma aí, parou. Eu dei aqui o meu testemunho para a senhora, e a senhora me fez uma pergunta, eu fui responder, a senhora não deixou eu responder. Agora a senhora está entrando na minha vida, né? Está invadindo meu espaço, está dizendo agora que eu vou orar, me dando alguma direção, calma aí. Eu não vou aqui pleitear nada com a senhora, não vou discutir com a senhora. Eu apenas vou responder a sua pergunta. Mas ela, não, a senhora fez uma pergunta, eu vou responder. Eu não vou discutir nada com a senhora. A senhora não me conhece, eu não lhe conheço. Gente, até agora eu nem sei o nome dela. Eu digo, então ninguém vai levantar aqui uma contenda, aí você diz, vai orar, né? Vai orar você. Não, nada disso. Não venha com essa não. Aí eu disse, olha, a senhora me perguntou, ela, não precisa, mas a senhora me fez uma pergunta. Jesus chegou no templo e aí os cambistas estavam ali trocando moedas com pessoas turistas que queriam fazer parte dos sacrifícios, no altar do sacrifício. E aí Jesus virou as mesas, expulsou os animais e disse, a casa de meu pai é chamada casa de fala, de oração. Ser humano, vocês transformaram num covil de salteadores. E está escrito
que os discípulos estavam ali e não entenderam o que ele falava. Casa de fala, de oração. As pessoas colocam oração como se fosse um lugar para ir lá dobrar o joelho e orar. Não, casa de oração de fala. Pergunta o que é oração na sala de aula, que ele vai dizer a oração é uma fala, é uma conversa. Está escrito, os discípulos não entenderam, mas quando ele morreu e ressuscitou, entenderam que falava do corpo. Ele também disse, derrubem esse templo, em 3 dias o reedifico novo. E a patrística, que são os pais da igreja, depois dos apóstolos, disseram. Ele falava do corpo, entenderam que falava do corpo. Eu digo, não foi o que Paulo falou em 1 Coríntios 3,16? Vós sois o templo do Espírito Santo? Não foi o que Estevão disse, morrendo apedrejado, dizendo, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, ou seja, habita em nós, né? Paulo falou aos atenienses, né? Ok. E aí o seguinte, eu percebi algumas coisas que queria mostrar aqui para vocês nesse nosso diálogo, porque a gente aprende, né? A gente aprende com isso, a gente aprende bastante. Eu vi aqui, ó, ela me perguntou sobre a questão da casa, né, e não deixou eu responder. Aí ela falou sobre dízimo, ela falou sobre não olhar para a falha das pessoas, ela falou sobre congregar, sim, ela também disse, olha, a gente tem de estar na igreja, a gente congrega na igreja, não sei o que e tal, beleza. Ela disse que veio fazer obra e ela falou também, eu sou bacharel de teologia, eu fiz mais de 4 anos de teologia também, ela falou, mas eu não disse a ela que era bacharel. Eu disse que estava fazendo um curso, aí se ela ouviu de outra pessoa referente ao curso de bacharel que eu estava fazendo, aí fiz metade do Estadec e metade da ETAD para concluir o curso de bacharel. Eu não falei de bacharel para ela, e ela mencionou bacharel, fiquei pensando, né? E um detalhe, quando ela estava falando, a minha esposa chegou, era já 11h13, e eu não sabia da hora, eu precisava saber porque os outros comércios iam fechar. Além da bateria do tablet que a gente ia trocar, a gente ia fazer outras coisas. Aí eu disse, irmã, só um segundinho. Não, peraí. Ela falou. Eu disse, só um momento, não, peraí. E eu digo, só uma, não. Eu digo, a hora. É 11h13. Eu digo, tá bom, pode continuar, né? E aí, ela foi me dando a direção para eu ir orar, assim, e ela falou também, eu só obedeço a palavra, né? Aí eu concluí a primeira coisa. Nesse arrazoado, nessa conversa, eu concluí o seguinte, que ela ouviu fofoca sobre mim. Porque, por incrível que pareça, ela faz parte de uma congregação aqui pertinho de mim, Assembleia de Deus, vizinho aqui em casa, e mora aqui vizinho também. Então ela nunca conversou comigo. Eu concluí que ela ouviu fofoca sobre mim porque ela mencionou sobre dízimo. Mencionou sobre dízimos. E eu não tratei sobre assunto de dízimos. Eu apenas disse que eu parti o dízimo que eu recebi, né? Ela mencionou, eu dou o dízimo para o pastor, se ele usar mal é ele Deus, né? Eu concluí também a questão da fofoca sobre bacharel, porque eu não mencionei que era bacharel, eu também sou bacharel em teologia, ela ouviu pessoas falando sobre mim, alguma coisa. A segunda coisa, eu concluí que ela não conhece liderança, não tem conhecimento de liderança. Primeiro, ela falou para mim para não olhar para a pessoa. Se ela entendesse liderança, ela estava entendendo que eu estava dizendo que eu, como líder, como pastor, vi que os meus colegas investiram em bens materiais e não em pessoas, que é a casa de Deus. Então isso seria honroso. Isso seria honra para mim. Porque o que eu fiz não é porque eu sou bonzinho, que eu sou a pessoa mais melhor. Não é, eu também não sou mal. A bondade do Pai está na gente. Mas eu fiz o que está na palavra. Está escrito em Atos 4:30 em diante, diz: era um o espírito e a alma da multidão dos que criam. E em nenhum deles havia necessitado algum, porque os que vendiam propriedades traziam aos apóstolos e repartia a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha, né? E ainda eles iam de porta em porta repartindo o pão, né? Então, eu não falei de pessoas, eu falei que não queria continuar trabalhando com as lideranças da forma que eles faziam, que eles não repartem. Eles ficam ricos e os pobres continuam pobres. Isso é mandamento de Jesus, que vos lembreis dos pobres, Jesus disse. Quando
Judas, se não me falha a memória, me corrijam se for outro discípulo, disse assim: esse vaso de alabastro que a Maria quebrou nos pés de Jesus podia ser vendido e ser dado aos pobres. Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco, mas a mim não me entendes para sempre. Fazendo isso, ela está ungindo meu corpo para o meu sepultamento. Né? Então, ela entenderia que, se ela entendesse de liderança, que eu estava dizendo que os líderes pagavam alguns e os que não cobravam, eles acabavam não dando nada, e era difícil até me manter. Né? Eu mencionei sobre líder, sobre a minha liderança, sobre a minha renúncia. E ela não entendeu, ela disse para não olhar para pessoas, entendeu? Outra coisa, se ela entendesse de liderança, ela tinha entendido o que eu disse. Eu liderei igreja, eu fui itinerante mais de 10 anos e eu decidi não estar lá fazendo parte da convenção, mas montar um canal e evangelizar pela internet, falando tudo aquilo que eu acho correto. Ela entenderia que foi uma forma de mudança na liderança, na direção que Deus deu na minha vida. Mas o que ela entende é que eu deveria, eu sendo líder, apenas congregar, voltar novamente a fazer quando eu era novo convertido no templo. Não entendeu o que eu falei, né? Outra coisa que ela demonstrou que não entende de liderança. Ela disse que veio aqui fazer uma obra. Aí eu lhe pergunto, obra de quê, minha irmã? Primeiro, aqui já tem 30 líderes pleiteando dinheiro. Se tirar dinheiro, eles param. Não dá para continuar. Ninguém continua sem dinheiro. Né? Não é questão de salvação, já tem 30. Ainda veio mais você. Deus te mandou aqui para fazer uma obra. Fala sério. Dá para acreditar nisso. Obra também é cocô. Sabia que obrar também é fazer cocô? Eu digo baseado em Filipenses 3. Paulo disse assim, ó. Sou da tribo nobre de Benjamim, dos mais novos. Sou filho de pessoa que tem cidadania romana. Sou zeloso da lei, aprendi nos pés do reitor da Universidade de Teologia dos Judeus, Gamaliel. Como zeloso me tornei fariseu, como fariseu persegui a igreja pegando cartas para Damasco. Mas para mim, o que parecia ser importante, isso eu reputo por cocô, esterco. Cocô. Para poder ganhar a Cristo, ter o conhecimento de sua morte, seu sofrimento e sua ressurreição. Entendeu? Então, Paulo reputou a obra dos homens de ser fariseu como cocô. Aí eu digo que obra também é cocô. Em fazer uma obra, às vezes é só cocô. Entendeu? E aí, outra coisa que a senhora não entende de liderança, a senhora disse, eu também sou bacharel, eu fiz mais de 4 anos. Pelo linguajar doido da senhora, a senhora não fez isso, não. Pode ter feito, mas eu aqui não acredito. Primeiro porque as pessoas que fazem seminário dizem, eu também fiz, eu cursei seminário. E eles sabem que a pessoa que cursa, às vezes, quer ir mais além da bolha, mais além da caverna de Platão, além da cartilha religiosa. E pelo linguajar da senhora, é uma fanática de primeira grandeza. Uma pessoa bitolada do sistema doente. Eu conheço pessoas assim, igual a senhora. Mas a senhora é uma das piores, viu? De ser fanática. Então, assim, se a senhora tivesse feito mais do que bacharel, teria dito assim, eu fiz pós-graduação, eu fiz THD, eu fiz PhD, eu fiz doutorado, eu fiz alguma coisa. Seria uma coisa mais contundente, mais plausível. Mas a senhora falou disparolada como uma pessoa louca, com a tomada ligada. Eu insisti 3 vezes para a senhora me dizer a hora e a senhora, não, não, não. Pelo amor do Criador. É insanidade isso. É coisa para se botar a camisa de força e uma mordaça na boca. Que diabo de fé é essa? Eu não me senti bem com a conversa. Eu ouvi a senhora me ouviu meu testemunho, ouviu todinho. E quando terminou a senhora atirando, como se eu tivesse alguma coisa contra a senhora que eu nem te conhecia, e se eu soubesse que a senhora era maluca, pirada desse jeito, eu não teria dado meu testemunho. Não daria o que era santa aos cães, nem pérolas aos porcos. Não sabia que a senhora era dessa forma. Está escrito assim, não fale com tolo com sabedoria para que não te despreze. Fale com tolo segundo a sua própria justiça. Né? Tem o vaso e tem o pinico. Né? E a gente quer botar óleo no vaso, ou azeite no vaso, entendeu? Enfim. Não estou dizendo que a senhora é pinico, não. Estou dizendo que, eu vou dizer assim, os meus ouvidos não seria pinico para ficar ouvindo um monte de coisas, a senhora achando que está
repreendendo adolescente ou alguma coisa do tipo. Não sou nem seu parente e não aprendi nada com a senhora. O espírito da senhora é uma tempestade, foi um mal muito grande, foi ruim ter ouvido a senhora. Uma coisa ruim, a senhora estava carregada de mágoas, de lixo religioso, uma coisa horrível. Né? Pode responder no canal, se a senhora ver, saber, pode responder. Só que tem uma coisa, a senhora não me conhecia. Eu não nasci ontem, não. Desde criança que eu pesquiso, eu estudo. E eu sempre fui de oração, eu tinha marca no joelho também. O meu rosto brilhava. Literalmente, as pessoas diziam que meu rosto ofuscava, brilhava. Eu me consagrava, buscava ao Criador. Mas eu aprendi o mais importante, que melhor do que línguas, melhor do que profecias, melhor do que todas essas coisas que são imperfeitas e são incompletas e passam, o melhor é o amor. É amar ao Pai com toda a alma, todo o entendimento e toda a força, e amar o próximo como a si mesmo. Eu não vi amor pelo próximo. Eu vi a senhora doente, totalmente doente. Que o Pai tenha misericórdia de mim e de ti. Que coisa louca, né? Então, vi que a senhora não conhece liderança, a senhora vai orar, não sei o quê. Eu vou dizer para você orar. Quer dizer que, quantos pastores a senhora mandou ir orar? Ou padres? Ou delegado de polícia, ou algum político, alguma autoridade. E tem duas autoridades aqui no Brasil, são as civis e as eclesiásticas. Todo papo que você tem com algum líder, se você não entender direito, manda ele orar. Quem é você? Quem é você para mandar os outros ir orar? Doida da cabeça? Que coisa maluca. Que comportamento doido. Percebi também que essa senhora é tola. A senhora é uma tola. Porque é o seguinte, quando a senhora falou, eu dou meu dízimo, se o pastor usar mal é ele Deus, a senhora podia pensar e dizer assim, poxa, quantos pastores eu ouvi dizendo que pegou o dízimo dele e repartiu, e que gostaria que os pastores, ao invés de investir em Hilux, em casas de praia, repartissem um pouquinho do seu dízimo com os carentes. Não. Só ficou dando uma indireta para mim, falando sobre dízimo, que eu entrego meu dízimo mesmo se fizer, falando a cartilha. Porque essa frase, eu entrego meu dízimo, se o pastor usar mal a ele Deus, foi os pastores que botaram na boca dos crentes. Não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. Então eu percebi a tolice. Podia analisar, pô, esse pastor está renunciando. Eu não seria beneficiado? Ir dirigir igreja de novo e ensinar entregadismo para mim? Não é? Eu seria. Então, seria honra para mim. Oh, o irmão padece ou passa necessidades, mas diz que se o que pegar seria para repartir. Era o que o levita fazia, né? Mas não. Solta indireta para mim, como que dizendo, eu sou, acho que vai servir para alguma coisa esse lixo que tu está entregando para um cão guloso. Você acha? Você é idiota da cabeça, é. Você conhece Mateus 25? E o verso 30 em diante, Jesus dizendo, quando o Filho do Homem vier nas nuvens do céu com poder e grande glória e se assentar no trono de glória, receberá do Pai as nações, separará eles uns dos outros como o pastor separa os bodes das ovelhas, e vai dizer aos que estão à direita, vinde benditos de meu Pai, possuir o reino eterno preparado para ti desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você cuidou de mim. Você não já se viu? Jesus disse que era para entregar, olha, venha bendito, porque você pegou dízimo, entregou na mão do pastor, e se ele usar mal é ele Deus, você fez isso? Não. Ele vai dizer para você, aparta-te de mim, vós que praticais iniquidade. Iniquidade, sim, você colocou um pastor no lugar da palavra do Messias. Ao invés de ajudar o carente, você que tem uma loja, você fica, eu entrego na mão dele. Isso é coisa de tolo, de besta. E eu entendi que era tola também. Eu vim fazer uma obra desse jeito, com esse comportamento. Que pé de obra é essa? Sim, a obra é deixar os outros uruó da cabeça. Porque se for te ouvir e acreditar nessa lixarada que tu fala, irmã, vai ficar doido da cabeça. Essa é a obra. Deixar todo mundo doido. Né? Quem vai lucrar vai ser psiquiatra e psicólogo, né? Fazer obra. E dizer que é bacharel de teologia. Eu notei que a senhora é muito limitada nas palavras, no conhecimento. Como poderia ter feito teologia e bacharel de teologia? Pode ter feito, mas não demonstrou isso. Demonstrou ser uma pessoa muito fanática. Fanática mesmo do pé roxo, viu?
Eu notei a tua tolice também, por eu insisti para a senhora me dizer a hora e a senhora blá 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 não, blá 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 blá. Muito tola. Aí, parece que falou que era separada do marido, não tinha. Qual é o homem que suporta uma metralhadora dessa, poxa? Pela madrugada. Conversei com a senhora uns 5 minutos. E se eu fosse um cara viúvo e a senhora fosse, eu jamais quereria uma parceria desse jeito. E aconselho a qualquer um homem, não se envolva com a pessoa crente, com esse comportamento, porque vai ficar louco. Vai ficar louco da cabeça. É um inferno. Isso não é vida. E vi que era tola. Vá orar. Vá orar. A senhora sabe se eu estou conectado com o Pai ou não, que eu preciso orar. O que é isso? Né? E dizer para mim, eu obedeço a palavra. Isso é muito feio, muito tolo dizer isso. É coisa de gente besta dizer. Tudo que a senhora citou foi fora da palavra. Né? Não tinha nada com a palavra. Não bateu nada. Né? E aí vi que a senhora não conhece a palavra. Não conhece, de fato, nada da palavra. Primeiro, a senhora citou o dízimo. Dízimo não é dinheiro. Dízimo é comida. Trigo, cevada, endro, coentro e cominho. 10% é uma porcentagem numérica. O dízimo era comida. E as pessoas levavam os dízimos mesmo, fora ofertas. Tinha ofertas e tinha dízimos. Dízimo era a cada 3 anos, até de animais. E comiam o levita, o órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre, o necessitado, comiam junto lá. Eram dízimos. E aí, fazia parte da lei de Moisés. Da lei de Moisés. Né? Moisés determinou que os que não tinham herança, que eram os levitas, comessem lá. E só quem podia receber era Levi. Nem Issacar, Zebulon, Naftali, Gade, Azé, Simeão, Efraim, Benjamim, Manassés, Judá, Rubens, não podia, só Levi. Então, os líderes brasileiros podem, seria assim. E se o modelo da igreja para manter, né, o sustento, para ter banco, para ter objetos, coisas que é no lugar de feijão, de arroz, para o verdadeiro templo que são os seres humanos. Investimento em templo físico que Jesus derrubou e disse, eu até falei para ela, Jesus falou para a samaritana, o dia veio, a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito, importa que os verdadeiros adorem em espírito e em verdade, não é no templo nem no monte. Então, se não é no templo nem é no monte, então o que poderia se fazer hoje, pegar dinheiro, seria comprar comida, ou então esse dinheiro fosse repartido com as pessoas carentes, para eles comprarem comida, ou seja o que fosse. Seria para o líder e para pessoas carentes. Seria normal. Mas era para Israel, mas se fosse para aplicar, seria isso. Mas pelo que a senhora falou sobre dízimo, a senhora demonstrou só o conhecimento da cartilha. E a cartilha diz, entrega para o pastor, não importa o que ele faça. Por que eles fazem? Muitos deles são envolvidos com homossexualidade, muitos deles são envolvidos com lavagem de dinheiro, muitos deles são envolvidos com estelionatarismo, muitos deles, a maioria, 99,9% investe em patrimônios físicos e faz todas essas coisas aí. Então, a senhora não conhece nada sobre dízimo. É para o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro, entendeu? Então, mesmo se fosse para o líder, teria de ter essas pessoas, e não tem. Mas a senhora ouviu um líder dando testemunho e teve a regalia de falar um monte de porcaria e não ouvi nada que eu disse, né? Quando a senhora disse também, eu notei que a senhora não conhece nada da palavra, a senhora disse para não olhar para as pessoas. Você é louca da cabeça. Não foi Jesus que em Mateus 23 falou sobre o comportamento dos fariseus. Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Fazei, pois, o que eles dizem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, pois dizem e não praticam. Prepara os melhores lugares nas sinagogas, querem ser chamados rabis pelos homens, mas um só é o vosso rabi, o vosso mestre, que é o Messias. Querem ser chamados de pais, um só é o vosso Pai que está no céu. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que devorais a casa das viúvas. E Jesus faz uma lista tão grande falando sobre os fariseus. Eu mencionei que os meus colegas fariseus, que tinham essa mesma postura, que não agia de acordo, eu renunciei porque vi que não estava correto. Aí vi dizer que não é para olhar para as pessoas. Se João Batista, quando viu ele se aproximando, disse raça de víboras. João Batista não notou os fariseus?
O Elias não notou os profetas de Baal e de Asherá. Não é para olhar para as pessoas. Se Jesus mesmo olhou para as pessoas, se Jesus fez distinção, e até no juízo ele vai separar os bodes das ovelhas, não é para ver. E no meu caso eu mencionei sobre líderes e falou sobre congregar. Vê que a senhora não conhece nada da palavra, porque a nossa congregação é de pedras vivas no corpo do Messias. É um corpo universal, não é um templo. Jesus não falou para a samaritana que não era no templo nem no monte, acabou, foi Jesus que disse. Vê que a senhora não conhece de fato a palavra. Eu até mencionei para a irmã o que Estevão, que Paulo falou que ele não habita em templo feito por mãos humanas. Mas a vontade de repetir a cartilha, a gente tem de congregar mesmo, não sei o quê. Faça o que quiser, foi o que eu disse para ele. Não, irmão, não se meta na minha vida, não vem que negócio vai orar, não se meta. Faça o que quiser, eu não quero saber. Viva a sua vida, eu vivo a minha, eu não te conheço, nem você não me conhece, então não venha se meter na minha vida, não. Né? Ele dizer que veio fazer a obra, vejo que a senhora não conhece a palavra, porque assim, Deus tem uma obra. A obra de Deus foi enviar seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A obra foi realizada, acabou. O que mais obra tem que fazer? É só crer em Jesus, né? Não é? Não, mas eu quero fazer uma obra. Mas se você fizer um vestido e oferecer para um pobre... Não, aliás, se oferecer para Deus um vestido, uma comida, Deus nem veste nem come. Mas se oferecer para o pobre, Deus recebe. Sim, essa é a obra. Pronto, a senhora tem uma loja. Faça caridades. Não foi o que Barnabé fez? Não foi os que tinham propriedades fizeram? Não foi o que os apóstolos fizeram, repartiram? É isso. Porque a outra de crer em Jesus já está feita. Então veja, né? Mas a obra seria o quê? Seria montar mais um botecozinho da fé? Para brigar com mais 30 desse jeito? Bom, só se foi isso a obra, né? Vejo que a senhora não conhece a palavra, né? Mas aí, a senhora diz que só obedece a palavra. Sim, não a escritura. Só obedece a palavra de cães gulosos, líderes religiosos só, mas a escritura mesmo você não conhece. E eu digo mais para a senhora. Como eu falei lá, antes de sair eu disse, eu só falo contigo outra vez se tiver uma pessoa de juízo para ouvir nós dois. Eu falei, a senhora ouviu, a senhora falou, eu ouvi. Mas aí o que a senhora está querendo e está falando aí não bate nada. Então assim, só se for alguém para julgar o que nós estamos dizendo, porque essas pessoas falam um monte de loucuras, de insanidades. E dizem que conhece a palavra, mas a senhora não falou nada da palavra, né? Percebi também que a senhora não falou a verdade. Por dizer, eu fiz mais de 4 anos de bacharel. Se for verdade, pode ser. Eu não tenho certeza que seja mentira isso. Mas até hoje, as pessoas que fizeram o seminário, eles me trataram diferente. Não trataram com esse jeito doido, esquizofrênico da senhora. E tudo que a senhora citou da Bíblia não foi a verdade. Né? Eu vi que a senhora não estava falando a verdade. Tudo coisa da cartilha, coisa que botaram na cabeça, mas não é a verdade. Percebi outra coisa também. Eu percebi que a senhora é barraqueira. É uma barraqueira de primeira, né? Eu ouvi até uma pessoa, não vou citar não, uma pessoa disse, é uma barraqueira. Eu ouvi uma pessoa citar, viu? Porque a senhora me fez a pergunta sobre o templo e lutou para eu não responder. Por que não? Quer dizer, eu notei aí que é uma pessoa que faz uma pergunta e não quer resposta e só quer bababá e ficar falando, está procurando confusão, não é? E isso é típico, né, de pessoas crentes fanáticos assim, né? É uma confusão só e diz que está servindo a Deus. Você está servindo a Satanás. Está servindo ao caos. Isso é uma coisa caótica. Acredite. Acredite, isso é uma coisa caótica, isso é uma coisa louca. Eu não desprezo o crente mais simples, humilde, que não souber falar português. Não. Eu nunca desprezei ninguém. Eu nunca disse, aprende, deixa de ser burro. Nunca. Nunca fiz isso. O que eu aprendi foi para a vida eterna. Eu fiz o primeiro e o segundo grau supletivo por extensão, por um instituto chamado Padre Reus, porque viajava direto. Desde criança, meu pai levava a gente para Maísa, para a firma, e voltava e tal.
Fiz revisões escolares de todas as matérias de pedagogia no município de Irerê e dei um discurso para 42 neoformandos. Fiz 7 cursos na área de engenharia civil, bombeiro hidráulico, carpinteiro de forma, armador ferreiro, auxiliar de artífice e artífice de construção civil, mestre de obra e concreto pré-moldados. Recebi um convite de uma capelania lá em Camboriú, Santa Catarina, na Festa dos Gideões, para fazer qualquer um curso e passar direto de polícia, fosse tenente, sargento, coronel, capitão, qualquer um, e pagar só metade das despesas pelo conhecimento que eu tenho. O engenheiro disse, esses 2 certificados de concreto pré-moldado e mestre de obras você pode utilizar se você for ensinar num colégio. Cursei seminário com o básico de seminário. Aliás, no primeiro semestre que eu estudava o Estadec, o seminário em Fortaleza, fui convidado para ensinar a ETAD, outro seminário lá no Padre Andrade. Depois fui cotado para ensinar nas Três Bocas, um bairro de Fortaleza, para ensinar Conjunto Ceará na segunda etapa, outro bairro, né? Na cidade de Morada Nova, para ensinar também esses núcleos, é porque eu fui para o campo, né? E preguei nos maiores eventos do Brasil. E eu não desprezo a pessoa que não sabe nem ler. Eu respeito a fé das pessoas, mas vi a senhora muito desrespeitosa, muito barraqueira, muito ferina, muito tóxica, como se eu tivesse antigos problemas contigo em 5 minutos de conversa. Eu contei meu testemunho de coração aberto. Apenas disse que eu sou pioneiro aqui. Antes de você vir com teu barraco para cá, aqui tinha 17 crentes só. Hoje tem milhares de crentes. Eu passei um ano aqui evangelizando, andando a pé aqui evangelizando. Sou pioneiro, eu sempre vinha fazer uma cruzada aqui, com cada pastor que estava aqui. Eu fazia uma cruzada, quando eu vinha, a gente vinha fazer uma cruzada de evangelismo. Eu sou pioneiro aqui, mas a senhora não tem respeito de nada, né? Vi que a senhora é barraqueira porque começou a me dar direção. Vou dizer para você, você vai orar. E o seguinte, a senhora é líder para ordenar que um líder vá orar, vá fazer alguma coisa, para dar uma direção para ele. A senhora é psicóloga? É psiquiatra? Não, né? Eu sei o que aconteceu. A senhora ouviu falar de mim, não é? Porque eu sou bem conhecida aqui, eu sou uma voz. E os pastores me conhecem. Eles não debatem comigo, não. Eu lancei o desafio. Quem quiser debater, eu provo que tudo que é ensinado no templo é o contrário da Escritura. Porque na hora que ensinar a Escritura, o sistema cai. Essa é a realidade. E eles dizem, não, você tem razão, se eu fizer igual a você, eu vou para a roça. Por isso que eu estou na roça, né? Então, a senhora, quando eu contei o testemunho que a senhora viu, é ele, aquele que eu ouvi falar. Eu vou ter uma história para contar. Eu vou blá, 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 eu vou dar um sermão para ele, vou dizer, vai orar, vai não sei o quê, e depois vou dizer, irmãos, queria dar um testemunho aqui. Eu estava na minha loja, aí chegou um irmão, querendo me arrastar para onde? Eu não sugeri nada. Eu não quereria a senhora fazendo parte de alguma igreja que eu dirigisse. Uma pessoa doente dessa forma, com a cabeça cheia de barata desse jeito aí. Pelo amor do Criador. Eu não sou desse jeito de fazer prosélito. Não estava atrás da senhora para nada, nem ninguém. Umas pessoas que estavam reunidas comigo, eu disse a elas, cada uma nas suas casas, quiser a gente reúne nas suas casas, a gente reúne. Você tem a Bíblia, você sabe caminhar com os pés. Eu não vou alugar um salão, porque eu não sou vendedor de material invisível. Se for para eu ensinar igual os outros, lota. Mas se for para eu falar a verdade, poucos querem. Então eu não estava fazendo prosélito nem nada. A senhora queria contar a história. Ele veio lá falar comigo, dizer que não é para congregar, que não é para dar o dízimo. Aí eu falei para ele, eu tenho 28 anos de fé, não preciso que ninguém me ensine. Eu não ensinei nada, não sugeri nada, não insinuei nada, só dei meu testemunho de líder. E não me meti na sua vida. Queria, né, contar a história. Pois eu estou contando a história aqui, eu sou uma pessoa pública. E a senhora agiu como idiota, como imbecil. Eu sei que ao dizer isso aqui, os seus parentes sentem, mas eu também tenho parentes aqui. Eu nasci aqui. Eu tenho entre parentes de primeiro, de segundo e terceiro grau, tem mais de 500 pessoas. Essa é a realidade. Sou da família dos Mansos, dos Paulos, da família Souza, da família Lima e ainda da família Isidório. Então, quando eu falo alguma coisa aqui, os seus parentes devem checar se o que eu estou falando é verdade ou não. Porque, bom, foi isso que transpareceu para mim, né? Para concluir, eu pergunto, o que é isto? O que foi isso? Tudo isso? Vou responder.
Isso aí é provando que a igreja evangélica hoje é um lugar hostil de fofocas. Aquela mulher tinha ouvido falar sobre mim e veio com 4 pedras na mão. Segundo lugar, é isso a religiosidade. Eu gosto de pessoas espirituais. Ele pode ser da Umbanda, da Quimbanda, ele pode ser do Candomblé, ele pode ser, seja quem ele for. Se eu não quero seguir as divindades dele, eu acredito no Criador dos céus e da terra, mas eu gosto da performance, do comportamento ético e moral das pessoas espirituais, mas dos religiosos não. O religioso é fundamentalista, o religioso é barraqueiro, o religioso é ímpio, não tem piedade, não é piedoso, não é pio, não é amoroso, é dessa forma, não tem amor, não tem nada, né? E o que é isso mais? Isso aí é fanatismo. Fanatismo é aquele que só ora muitas vezes e ora demais e não lê nada, vira fanatismo. O contrário do formalismo. O formalismo lê tudo, mas não ora, né? O equilibrado seria orar e ler, né? Como ainda tem os outros, né? Que não ora e não lê é conformismo. Tem aquele que ora um pouquinho, lê um pouquinho, mas não prega o que vive. E aí vai por aí adiante. Eu falava muito sobre isso nas pregações, estava lembrando aqui. O que é isso mais? Intolerância religiosa. Se eu falei que a minha esposa e eu éramos evangélicos, eu apenas dei meu testemunho de líder, e a senhora me tratou dessa forma, imagina uma pessoa de religião afro, qualquer outra, o que a senhora vai dizer? Vai dizer o teu Deus é o diabo? Vai dizer, vai querer dar ordem, vai te converter, não sei o quê, por quê? Porque eu, que estou em comunhão com o Criador, fazendo um trabalho para mais de 4.000 pessoas aqui no YouTube, mais de 4.000 pessoas. O senhor está mandando eu ir orar? Orar para quê? Para sair os espíritos da sua vida? Orar para tirar esses demônios da tua cabeça? Só se for, né? E aí, o que é isso mais? Isso é a Babilônia, é a confusão religiosa. É isso aí. Uma pessoa está pedindo pedra, o outro está dando massa. E fica aquela. Ninguém entende. Ou seja, várias denominações e mais gente dizendo, eu vim fazer uma obra. E aí fica essa latomia toda. Fica esse blá 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 toda, essa coisa toda. Mas só que, ó, Atos 4 e 30 em diante, era o espírito e a alma da multidão dos que criam. Se referiam ao primeiro discurso de Pedro que 3.000 pessoas aceitou a fé. No segundo, mais 2.000. 5.000 pessoas, todas unidas em um só espírito. Mas aí a gente chegou lá, né? Cheguei na sua loja, simpático, sorridente, normal, para montar a bateria no celular. E olha a tempestade que foi. Isso é Babilônia. É uma confusão. É isso que eu não quero, né? Eu sou da igreja do Messias. E não há confusão. Cada um é membro do corpo e tem a sua função. Não precisa disso. O que é isso mais? Isso aí são os monstros que o sistema cria. Os monstros uniformes. São exatamente os híbridos da fé. Juntam a coisa, juntam a outra e se tornam pessoas doentes, monstruosas. Pessoas simples, né? Pessoas boas, mas ficaram adoecidas pelo sistema. E o que é isso mais? É a cartilha evangélica. A cartilha evangélica é assim. Se alguém chegar e dizer assim, eu queria dar um testemunho. Eu fui da igreja, eu congreguei tanto tempo, eu congreguei os outros, fui líder, eu fiz seminário, eu fui pregador itinerante, e eu fui vendo na escritura, a escritura é assim, a escritura fala que o maior é o que serve, mas eu vi que os menores estão servindo ao que deveria servir, que seriam os líderes, para servir a eles, né? E aí eu vi que dízimo é corte de foice e tal. Então, ao invés das pessoas dizerem, é verdade, está escrito, meu Deus, por que eu não percebi? Não. Vão começar a rezar a cartilha. Eu entrego meu dízimo ao pastor. Se ele usar mal, é ele Deus. Coisa da cartilha. A gente tem de congregar, irmão, porque está escrito em Hebreus, não deixando a vossa congregação. Só que lá está escrito, não deixando a congregação da graça pelas coisas da lei, voltando às práticas da lei. Entendeu? Mas aí a cartilha também é aquela. Creio em Deus Pai, subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, Assembleia de Deus. Creio no batismo pela evidência inicial de falar a língua, e vai. Aí a pessoa fica rezando essa cartilha. É isso que acontece com a cartilha. A pessoa fica perdida só cupim que deu em cofre, só cachorro que caiu de caminhão de mudança. Perdido e diz, eu estou na Bíblia, eu estou na Bíblia. Mentira. Você está rezando a cartilha, né? Como um papagaio. E concluindo, o que é isso mais? Fermento dos fariseus. É isso aí, pastores. Parabéns. É isso que vocês estão fazendo nas pessoas. Vocês estão deixando pessoas fanáticas doentes. Já dizia Caio Fábio que nos consultórios psiquiátricos e clínicos e nos ambulatórios
e nas casas de recuperação, nas clínicas, 70% dos doidos que estão lá são evangélicos. Por quê? Por causa disso. E os 30% viraram ateus. Eu também sou ateu. Nesse Deus aí da senhora eu sou ateu. A senhora é uma das pessoas que me dá vontade de nunca mais entrar numa igreja evangélica. Eu não faço mais parte disso por causa disso. Eu não vou me juntar a essa loucura, isso é uma insanidade. Então, meus queridos, o vídeo já ficou longo. Estou contando aqui uma pataquada, estou contando aqui a minha experiência. Diga nos comentários o que vocês acham. Um abraço em todos. Eu digo para a senhora, o Pai te abençoe, cuide de ti, te faça prosperar. E a mim também. Que o Pai faça contigo o que faz comigo, e que sejamos um só no Messias, não nessa fé maluca que a religião faz na tua vida e na vida de muitos. Um beijo no coração, o Pai abençoe a todos vocês. Amém.